Após uma pregação que deixou muita gente com o ego à flor da pele, Padre Pablo Henrique bota o dedo na ferida e faz declarações que atingiu em cheio pessoas do alto escalão que jamais imaginariam ouvir da boca de um padre. Se muitos acreditavam que o Padre Pablo Henrique pisaria no freio ao tocar em um assunto tão delicado, durante sua pregação ele não mediu as palavras e fez uma afirmação que deixou muita gente de queixo caído. Mas o que será que o Padre Pablo Henrique disse que provocou tanto desconforto e fez muitos refletirem sobre a própria consciência? Fique aí que você vai saber já já, logo após a vinheta. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Saudações a todos, que a paz de nosso Deus esteja com todos vocês. É um imenso prazer ter vocês aqui no canal e eu já peço a sua colaboração para que a mensagem que eu estou transmitindo alcance mais pessoas. Deixe seu like aí que é muito importante, não vai te custar nada, e se na hora do like aparecer hypar, clica nele também para que esse vídeo possa ser mais impulsionado. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos, ok? Após uma pregação que vem repercutindo entre muitos fiéis, Padre Pablo Henrique finalmente aborda um tema que poucos têm coragem de enfrentar e faz um alerta que surpreendeu até mesmo quem acreditava já conhecer toda a doutrina da igreja. E se você acha que não tem o que melhorar na busca da santidade, então se prepare e veja essa lapada que o padre deu durante a homilia. Nunca Satanás combateu tanto o ensino de doutrina como hoje. O que a gente ouve até dentro da hierarquia da igreja dizendo que doutrina não é o mais importante. Esse doutrinarismo. Que a igreja é carismática, no sentido não carismática da renovação, né? Mas não tem que ficar preocupado. E a catequese não tem que ter doutrina. Já ouvi tanta barbaridade, tanta asneira, que não é só a questão de ouvir fora, que está impregnado hoje, inclusive, em todos os encontros catequéticos. É uma coisa absurda. Destruíram tudo. E até coisas que parecem boas, na verdade, são para destruir. Por exemplo, tem que ter Bíblia na catequese. Tem que ter Bíblia porque eles querem filtrar um monte de ideologias, porque ninguém sabe Bíblia. Até uma catequista lê uma Bíblia, um texto lá, até que ela começa a interpretar, já acabou uma hora, essa uma horinha de catequese. Abominam o catecismo, por isso que a gente sorteia em todo domingo do dízimo. Porque o catecismo é poder. O catecismo é instrução. Nós temos que aprender a doutrina da igreja. A doutrina não é algo de ruim, de fixo, que te amarra. Ela é algo que te solta, te liberta. Ela é a própria doutrina, o depósito da fé deixado por Cristo. Nós temos que mudar essa mentalidade. É por isso que quase ninguém ama a igreja. Por isso que todo mundo vive na igreja com sentimentalismo. Qualquer coisinha que o coordenador fala, que o padre, eu não quero mais mexer com isso, eu não quero ir na igreja mais. Me maltrataram, né? Como se a igreja fosse algo que você possa descartar e jogar sua salvação no lixo. Porque se você tiver a sua formação do que é a igreja, do que é a doutrina, a revelação cristã encarnada na história, a economia, né? Nós temos o mysterion. Mysterion é o que está dentro da Trindade. A economia é aquele mistério que se revela na história. Se você soubesse o que é isso, você jamais falaria uma estupidez dessa de deixar a igreja porque alguém brigou comigo na igreja. É para acabar. Quando você pensa uma coisa tão fora, é a sua salvação. A igreja é a nossa salvação. Nós somos igreja, nós somos o corpo de Cristo. Sem a igreja não há salvação. Não há. Mas e os que o catecismo fala que aqueles que não conhecem a igreja sem culpa podem ser salvos? Sim, pelo corpo de Cristo, por Cristo, que tem seu corpo, que é a igreja, né? Mas é sem culpa. Agora, você que tem possibilidade de se inserir nesse projetaço de salvação, essa mãezona que nos acolhe e que tenta nos fazer uma pessoa melhor com os sacramentos, com a confissão, com a comunhão,
né? Com a palavra, como que você vai jogar fora por qualquer questão? Isso é um absurdo, né? Então nós precisamos que pessoas cada vez mais tenham consciência do que seja o sacramento, qual caminho seguir, né? De pedir perdão, de buscar o seu lugar na igreja. Quando você descobrir que você também é igreja, você não precisa ficar tolerando os outros, ficar te humilhando em igreja, ou te chamando a atenção sem educação. Fala, fica quieto no seu canto e cuida da sua vida, porque eu vou continuar na igreja. E me respeita. Quem é você com essa bocona aí, pra ficar me enchendo o saco brigando? Ou você me trata direito, ou cata, vai caçar seu canto. Pronto, resolvido. Resolvido. Agora você vai embora da igreja porque um outro te tratou mal? Manda ficar no seu lugar, uai. Agora, se a pessoa, claro, eu não estou falando de correções fraternas. Correção fraterna é correção fraterna. Tem gente que vai fazer correção fraterna, fala, senta aqui, eu preciso te falar uma coisa para você. Ela não é mais fraterna. Correção fraterna, você fala no meio, ó, o que você acha disso? Talvez o jeito que você fez ontem e tal. Pronto. Isso tem que ter correção fraterna. Por isso que tem que julgar o ato, não a pessoa. Tem que julgar o ato, sim, mas a pessoa você acolhe. Se você tem intimidade com ela, você faz correção fraterna. Se você já ajudou na vida, mas também tem gente que quer fazer correção fraterna e nunca fez nada pela pessoa. Aí você chama outra pessoa ou fala com o padre para que aquele ato seja corrigido. Porque senão a paróquia nunca cresce também, né? Pois vai chegar o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas com o prurido da curiosidade dos ouvidos se rodearão de mestres. Como é atual, né? Como não suportam a sã doutrina. Ontem, era mais de 10 horas da noite, quando o casal estava lá, o Dom Adair me ligou de vídeo. Aí ele disse, fiquei sabendo que você me defende. Eu estava com um padre que estuda comigo o mestrado, né? Eu digo para ele, o que eu sempre digo, Dom Adair, é que quando querem te rotular como político, eu digo que o senhor não é político. Assim como querem me rotular de político. Oxalá, gente, esses políticos não entrassem na moral. Matar uma criança no ventre não é política nossa. Quando eu falo de governantes que vão pagar caro, que são assassinos, eu não estou sendo político, porque uma ala quer. Tem uma ala que tem sede disso, uma ala partidária. Aí quando eu combato, eu sou partidário. São eles que não deveriam tocar nesse assunto. Quando colocam negócio de gestante que pode marcar para querer aborto, ou que não chama de mãe, de pai, não sou eu que sou político, nem o Dom Adair. São eles que são macabros, que entram onde não deveriam entrar. Na natureza da pessoa. Aí querem descredibilizar, tanto o Dom Adair como às vezes eu, dizendo, não, é partidarismo, é político. Não tem nada a ver. O meu sonho é não tocar em política, se esses benditos que pegam pessoas inocentes e juntam num campo de concentração e depois jogam numa cadeia sem processo total, sem direito de defesa, sem crime, sem provar nada. Um ato de barbaridade, de injustiça. Isso não é política do lado nosso. Isso é denúncia de injustiça. E tantos outros pontos que hoje nos atormentam. Não suportam a sã doutrina. Não suportam. E infelizmente dentro da própria igreja estão aprovando essa agenda macabra de destruição da família, né? Muitos envolvidos nisso. E nós vamos combater, sim. Tem que denunciar, sim, aquilo que é macabro. São coisas, mexer com a família, com a vida, é macabro, né? E quando você fala a sã doutrina, que é sempre combatida por tantos, destrói tudo.
Nós temos que lutar até o fim, oportuna ou importunamente. E assim, deixando de ouvir a verdade, se desviarão para as fábulas, as ideologias macabras. Tu, porém, mostra vigilância em tudo, suporta o sofrimento, desempenha o teu serviço de pregador do Evangelho, cumpre com perfeição o teu ministério. Sê sóbrio quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Olha que bonito. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Essas cartas pastorais são de dar êxtase. Eu acho que São Paulo estava em êxtase quando escreveu. E depois no Evangelho fala para tomar cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados em praças públicas. Assim como tem gente que vem para a igreja, não precisa ser tão forte. Tem muita gente que vem para a igreja para fazer leitura, para se projetar. E quando alguém fala que não vai fazer leitura, que arrumou outro, já emburra e sai da igreja. Olha o nível que nós estamos. Ou para ficar aqui na frente, fazer alguma coisinha, para mostrar para alguém que está fazendo. Nós temos esse nível de gente. Nós temos aqui no nosso meio, que não está aqui para se converter, está para se projetar, está para fazer algo que alguém veja. Isso é uma coisa absurda. Você tem que vir para quebrar seu queixo, para ser outra pessoa, para mudar de vida, né? Não para aparecer. A mesma coisa o padre. Eu não posso estar aqui para aparecer. Por isso que falar a verdade já diferencia um pouco o padre do outro. Porque o padre que quer ser amado, que quer que todo mundo goste dele, tchutchuquinho, nosso padrezinho, né? Padrezinho que não mexe com ninguém. Tudo tá ótimo, bom, come comidinha aqui, comidinha ali, né? Não importa se está no pecado, se estão vivendo. Não, é o padre amiguinho que vai com a gente, vai na chacrinha, vem e volta, passeia para a praia com alguns, né? Aqui você já vê uma diferença, porque na verdade quando você fala a verdade, sempre tem alguém que te odeia. São aqueles que não querem mudar de vida. Eles querem viver aqui como se fosse uma comunidadezinha, cirandinha, para se projetar, né? E não é. Aqui é para você mudar de vida, sim. Aqui é para você se tornar santo. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso eles receberão a pior condenação. Existe uma hierarquia de glória e uma hierarquia de condenação. E aqui a passagem que eu falei no Corpus Christi. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Jesus observava como está na Bíblia. Não tá, vai lá e pega Marcos 12, 41 na sua casa. Ó, Jesus sentado diante do cofre das esmolas e observava como a multidão depositava suas moedas. Então, se eu contasse hoje que eu estava observando como é que cada um coloca o seu dinheiro, ele preocupa demais com dinheiro. Ele só fala de dízimo e de oferta. Eu nunca fiquei observando. Jesus observou. Como é que você põe seu dinheirinho no cofre da igreja? Não sou eu, não. Não adianta me rotular. É outro rótulo. Satanás trabalha sempre rotulando. Ele é político, ele é isso, é de partidário, ele é preocupado com dinheiro. Ai, meu Deus. Não, e vem aquelas falsas pessoas, né? Falsos santinhos. Ai, eu não gosto que fica falando de dinheiro na igreja. Não precisa disso. Precisa, porque você é um avarento. Você é um baita do avarento. Aqui, ó. Vou ler de novo.
Jesus estava sentado no templo. Depois vocês olham na Bíblia de vocês. Diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Jesus, não sou eu não. Muitos ricos depositavam grandes quantias, bezerro, uma doação para a festa. Então chegou uma pobre viúva, que deu 2 pequenas moedas, que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos. Eu sou um discípulo de Jesus, por isso que eu bato. Eu sou discípulo dele. E disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que usou todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Nem era 10%, gente. Nem era 10%, ela deu 100%. Eu estou batendo a tecla de 10%, justamente para que não seja sobra dos riquinhos. É muito fácil arrotar grosso com a sua sobra da sobra da sobra. E o coitado do pobre não tem como arrotar grosso. Eu já disse várias vezes, nós vamos ver uma glória enorme nessas festas aí de igreja, de gente que às vezes trouxe o único frango que tinha. O único pacote de macarrão que tinha em casa. Enquanto os padres sempre agradecem e faz festa e abraça para quem dá um bezerrinho, para quem dá uma quantia até razoável, mas que é a sobra da sobra da sobra. Isso não é ingratidão minha, porque na verdade, se eu tivesse preocupado só com o dinheiro, a doação grande estava bom aí. Para que eu vou ficar cutucando os riquinhos que estão dando as suas doaçõezinhas da sobra? Para que eu vou mexer com eles? Eu pego a doação deles e dou um beijinho, que lindo. Mas o problema é que eu quero a sua alma. Eu não quero seu dinheirinho de sobra. Por isso que eu bato na tecla do dízimo, porque o dízimo arranca porcentagem. Aí você vai ver se você é convertido mesmo ou não. Eu quero ver um plantador de soja pegar o lucro da soja e devolver 10% de dízimo. O lucro do gado e devolver 10% do lucro da venda. Ai, padre, eu não sei calcular. Calcula com custo alto então, ué. Mas não dê a sobra. Porque não vai salvar sua alma. Mesmo que seja uma quantia grande. Esse que é o problema. A quantia grande para nós aqui da igreja é ótimo. Eu quero construir um prédio ali, ó. Imagina, eu posso perder um rico que vai dar a sobra dele, que é grande para mim. Então seria muito melhor eu comer um pudim com ele, então, almoçar e tomar café com ele. Obrigado pela sobra que você está dando, que é muito dinheiro para nós. Não era muito melhor para mim? Era ou não era? Porque isso que eu estou fazendo aqui irrita a pessoa. Eu posso perdê-la, mas eu prefiro perder a sobra do que a alma. Mesmo que um dia, daqui 10 anos, essa pessoa um dia se converta. Mesmo que fique com raiva de mim todo o período que eu estou aqui. E de repente, quando vier outro padre, diminui a raiva. Mas um dia a alma se converte, né? É possível. O casal que eu citei está aqui, ó. Eles não dão a sobra. Mas não dão a sobra mesmo. É possível. Vocês estão felizes fazendo isso? No primeiro dia do mês, e não é pequenininha não, viu? Talvez são um dos maiores dizimistas da paróquia. E ele diz que, quando oscila o valor que ele ganha, e às vezes abaixa, ele acha ruim que o dízimo não é tão alto. Não é sobra. É reconhecer que aqui é a sua casa. E você tem tudo que você tem, porque Deus te mantém com saúde. Ele que não permite acidente. Ele que te permite estar de pé. Ele que te permite ter trabalho. Ele não merece a sobra.
Deus não merece a sobra. Não merece a sobra. Não merece a sobra. Que Nossa Senhora nos dê um dia juízo e amor a essa igreja e a esse Deus. E essa viúva que está no céu, interceda. A avareza é sutil e frequentemente se disfarça de prudência, previdência ou necessidade doméstica. A avareza faz a pessoa acreditar que sua identidade e segurança depende do que ela possui. Enquanto o mundo quer colocar na cabeça de nós católicos que para ser feliz precisa de uma estabilidade financeira, o evangelho que o padre Pablo Henrique nos apresenta é o do desprendimento e da caridade. Enquanto muitos padres querem dízimos gordos, se preocupando mais com o ter, Padre Pablo Henrique quer a conversão das almas. Agora eu te pergunto, o padre da sua paróquia também faz esse tipo de pregação pelo bem das almas? Me fale aqui nos comentários, ok? Não esqueça também de dar o seu like e se aparecer o botão de hypar, clica nele também e compartilhe esse vídeo com seus parentes e amigos para que mais pessoas conheçam nossa fé católica. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e que viva Cristo Rei!